Reforma tributária, tá todo mundo falando disso, né? Mas na prática, o que muda na sua vida, no seu bolso? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, tintim por tintim, para entender essa que é uma das maiores transformações nos impostos do Brasil. E aí, a pergunta que não quer calar, essa reforma vai simplificar ou vai, na verdade, complicar a nossa vida? A promessa, claro, é sempre de simplificar tudo. Mas como é que isso vai funcionar no mundo real? Bom, nosso papo aqui é justamente para isso, para deixar tudo às claras e entender para onde esses novos impostos estão nos levando. Beleza, então vamos começar pelo começo. A gente precisa conhecer os dois personagens principais dessa história toda. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Guarda bem essas duas siglas, porque elas são o coração da mudança. Tá, mas o que são essas siglas, afinal? Pensa assim, hoje a gente tem uma verdadeira sopa de letrinhas. PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, ufa! A ideia do IBS e da CBS é pegar esses 5 impostos e transformar em apenas 2. A meta? Acabar com aquela confusão de regras diferentes para cada um e criar um sistema bem mais simples, sabe? Mais transparente na hora de calcular e pagar. Ok, simplificar é legal, mas a pergunta que todo mundo quer saber é: quem vai pagar menos imposto com tudo isso? A boa notícia é que a reforma pensou nisso e criou umas alíquotas menores e até isenção total para alguns setores-chave. Bora ver quem entra nessa lista? Olha esse número. 60%, anota aí. Essa vai ser a mordida a menos, a redução na alíquota padrão para uma lista bem importante de produtos e serviços. Ou seja, é um imposto significativamente menor para áreas que são super estratégicas para todo mundo. Por exemplo, o setor de cultura e eventos vai respirar bem mais aliviado. Pense em produções de arte, shows, peças de teatro, feiras, até os desfiles de carnaval. Tudo isso vai ter uma carga de imposto 60% menor. É um baita incentivo para uma área que movimenta a economia e, poxa, faz parte de quem a gente é, né? Educação também está nessa lista, e com força. E olha que legal, a redução vale para tudo, desde a creche, passando pelo ensino fundamental e médio, até a faculdade e a pós-graduação. Cursos técnicos também entram. É um jeito claro de dizer que a educação é prioridade para o país crescer. E não para por aí, não. O benefício vai também para o esporte e para a inclusão social. Sabe, aulas de esporte, clubes e o mais importante, olha só, 33 tipos de equipamentos de acessibilidade para pessoas com deficiência também vão ter esse imposto menor. É a reforma mostrando um lado social bem forte. Bom, se uma redução de 60% já parece ótima, imagina pagar zero de imposto? Pois é, isso mesmo. A reforma também traz a chamada alíquota zero, ou seja, isenção total para algumas áreas bem específicas. Vamos descobrir quais são. Aqui, o foco na educação e na inclusão fica mais claro ainda. O ProUni, por exemplo, vai ter imposto zero. Mesma coisa para serviços que são essenciais, como o ensino de Libras e Braille, e a educação especial. É uma medida com um objetivo muito claro, garantir que mais gente tenha acesso e possa exercer sua cidadania plenamente. Mas calma lá, nem tudo vai entrar nessa regra geral. A reforma foi esperta e percebeu que alguns setores da economia funcionam de um jeito muito diferente. Para eles, foram criadas regras de tributação especiais. Essa tabela aqui dá uma boa ideia de como isso vai funcionar na prática. Olha só, bares e restaurantes vão pagar um pedaço da alíquota padrão. E um detalhe que faz toda a diferença, a gorjeta não entra no cálculo do imposto. Já os combustíveis, por exemplo, vão ter um sistema monofásico. O que é isso? O imposto é cobrado uma vez só, lá no começo da cadeia e com base na quantidade, tipo por litro. E o setor financeiro? Também tem uma regra própria, com o imposto calculado em cima do lucro da operação, basicamente. Mas a mudança não é só no valor do imposto não. A forma de registrar tudo isso também vai mudar. A nota fiscal de serviço, por exemplo, vai ganhar uma versão nova, padronizada para o Brasil inteiro. Esse é o novo fluxo da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, a NFSE. A ideia é que todo mundo use o mesmo sistema, um sistema nacional. Isso deve facilitar e muito a vida de milhões de empresas e profissionais que prestam serviço por aí. E como vai ser na prática? Bom, o processo foi pensado para ser mais direto. Primeiro, o prestador de serviço preenche um documento chamado Declaração de Prestação de Serviço, a DPS. Daí essa DPS vai para um sistema central, nacional, que confere os dados e gera a nota fiscal de verdade. E só depois disso, o prestador recebe a nota prontinha, autorizada para entregar para o cliente. E para organizar isso tudo, criaram a NBS, a Nomenclatura Brasileira de Serviços. Para ficar fácil de entender, a NBS é tipo o RG de cada serviço. Sabe quando um produto tem aquele código, o NCM?
Então, agora os serviços vão ter a NBS. Isso vai ajudar a padronizar tudo e garantir que o imposto certo seja aplicado para cada tipo de serviço, sem erro. Beleza, já entendemos um monte de coisa, mas a pergunta de $1 milhão é: quando é que tudo isso começa a valer? Pode ficar tranquilo, não vai ser de uma hora para outra. Tem todo um calendário de transição para dar tempo de todo mundo se adaptar. Olha só o cronograma. O começo de tudo é em 2026. Nesse ano, a gente começa com umas alíquotas de teste só para sentir o terreno. De 2026 até 2032, os dois sistemas, o antigo e o novo, vão funcionar juntos, lado a lado. E aí, em 2032, a gente dá adeus de vez ao sistema antigo e o IBS e a CBS assumem o controle total. E um dos pontos mais importantes dessa reforma inteira está nessa frase aí, que agora está até na Constituição. O foco é em transparência. A ideia é simples. Quando a gente for comprar qualquer coisa ou contratar um serviço, a nota fiscal vai ter que mostrar, de forma clara, quanto daquilo é só imposto. Chega de imposto escondido. E no fim das contas, é isso que se busca. O objetivo final é ter um sistema tributário que seja, de fato, mais simples, mais transparente e, por consequência, mais justo para todo mundo, tanto para quem vende quanto para quem compra. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Será que saber exatamente o quanto a gente paga de imposto em cada produto vai mudar a nossa forma de consumir? Ter essa clareza na ponta do lápis, ou melhor, na nota fiscal, pode nos tornar consumidores mais conscientes? É uma pergunta interessante, né? A resposta só o tempo vai dizer.